Jornal Regional. Jornal Regional de volta, 11 horas 23 minutos. Jornal Regional, nas eleições 2024. Oferecimento: Provale Telecom, sua melhor conexão. 11 horas 23 minutos, nós seguimos agora com o especial que vem por aí nas eleições 2024, repercutindo os resultados, trazendo aqui os candidatos eleitos na região, para que você também possa conferir um pouco mais do que eles preparam para o início do governo, esse período também agora pós-eleições. E hoje vamos falar da cidade de Potim. Por lá, Tanaka foi eleito novo prefeito com 46,64% dos votos válidos. Esta foi a segunda vez que ele se candidatou à prefeitura. Ele está ao vivo com a gente aqui nos estúdios. Prefeito eleito, seja bem-vindo, bom dia. Muito parabéns pela eleição, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, Zé Eduardo, bom dia a todos os ouvintes da cidade de Potim. É uma satisfação muito grande voltar aqui na Rádio Pop para estar compartilhando esse momento de alegria com vocês e com a nossa população. Como que o senhor avalia a quantidade de votos recebidos? Foi quase 50% dos votos válidos numa eleição com 4 candidatos. Isso demonstra para o senhor uma boa aprovação popular? O senhor está satisfeito com a campanha, com a votação que recebeu da população também? Olha, José Eduardo, durante a campanha foi uma coisa assim espetacular, foi uma coisa maravilhosa. Nós percorremos todas as ruas, todos os bairros da cidade, a adesão para a nossa campanha, a felicidade que os moradores nos recebiam e, em principal, as crianças. Foi uma coisa assim que eu nunca vi, apesar de estar militando na política há quase 25 anos, foi uma coisa assim extraordinária, surpreendente. E é uma felicidade imensa de ter essa quantidade de votos numa cidade igual a Potim, que é uma cidade relativamente pequena, e mostra que a população realmente acreditou nos nossos projetos, nas nossas propostas e aderiu mesmo. Foi uma coisa, foi uma loucura, né? A nossa carreata foi um evento, foi uma coisa espetacular, nunca visto antes na cidade. Beirou 1000 carros, muita festa, as motos, os tratores do agro, foi uma festa assim indescritível e uma felicidade imensa de estar sendo eleito com a quantidade de votos dessa. O senhor considera que foi uma campanha democrática também? A gente não teve registro de ocorrências graves na cidade de Potim, por exemplo. A campanha foi disputada na base do respeito, da honestidade, também das propostas para a cidade, demonstrando também uma certa maturidade dos próprios candidatos e também do eleitorado do município? Sim, eu tenho que agradecer aqui aos nossos adversários políticos, que foi dentro da normalidade, nada além, muito fora da normalidade. Agradecer a eles também pela festa da democracia que a gente fez domingo, pelo respeito, e eles podem ter certeza que o meu respeito por eles é enorme. Eu acho que isso que faz uma sociedade mais justa, uma sociedade mais civilizada, é uma sociedade que, igual a de Potim, que precisa ser respeitada. Precisa. O senhor agora, passado esse período mais festivo, deve procurar também a atual gestão para iniciar as tratativas de transição de governo, ou aguarda também esse contato? Como é que deve ser esse primeiro passo? Essa semana, ontem, hoje, a gente ainda está respondendo aos amigos, entrando em contatos com alguns vereadores eleitos já, a gente já começou a pensar na transição, e nos próximos dias eu acho que a gente vai estar conversando para a gente começar a fazer uma transição legal. A população da cidade de Potim pode esperar qual principal bandeira da sua futura gestão, que o senhor pretende definir como a sua marca nesses 4 anos de novo governo? A nossa marca, o nosso governo, Zé Eduardo, vai ser pautado diretamente à estruturação da nossa sociedade. E o que eu quero dizer com isso? É fazer com que a educação do nosso município venha a transformar a vida desses jovens em conjunto com as suas famílias, com o social, porque nós temos muitas famílias carentes na nossa cidade. E nessa andança que nós tivemos nesses meses de campanha, ficou nítido que a população mais carente precisa de um olhar diferenciado, não esquecendo, lógico, de todos os assuntos que tratamos durante a campanha, mas o nosso pilar
vai ser uma educação muito forte para nós transformarmos o futuro do Putim. Vai ser uma cidade muito boa para se viver. Uma questão que a população colocou bastante durante a campanha, como demanda, também foi tratada nas entrevistas, no debate, é, sem sombra de dúvidas, a questão da água. Sim. A gente sabe que o senhor trouxe, levantou esse assunto também, afirmou ter a solução para essa questão. Sim. Já está agora também nesse período de transição para colocar essa questão em prática a partir de 1º de janeiro? Pode trazer agora mais novidades também à população? Sim, nesse com sentido? certeza. Zé Eduardo, é o seguinte, naquele momento de campanha era um momento muito delicado para a gente discutir sobre isso, porque algumas pessoas poderiam não estar entendendo o que a gente estava falando. A solução da água está no contrato. O contrato ele foi feito para durar um período de 35 anos e com um valor aproximado de 250 milhões de reais. Se você dividir esse valor do contrato pelos anos e por meses desse contrato, você vai ver que a empresa ela tem que receber, em média, 695 mil reais por mês. Então, qual é o primeiro ponto? A gente colocando em prática o nosso projeto é o quê? Planilhar o custo operacional dessa empresa na cidade. Quando nós tivermos o custo real que a empresa gasta por mês, nós vamos saber qual é a taxa interna de retorno que ela tem. E daí a gente está avaliando, já com algumas contas que a gente fez, que esse custo a gente consegue diminuir para a população. Então, essa diferença desse valor vai interferir diretamente no preço da tarifa que é cobrado. Então, a gente consegue fazer essa diminuição. Lógico, vamos sentar com a empresa, tudo isso está no contrato. A gente leu, então assim, tudo isso que eu estou te falando está no contrato, não tem uma linha fora. Eu só quero ter porque não são abertas hoje, Zé Eduardo. Eu quero saber as planilhas de custo dela, qual é o custo operacional dessa empresa, para ela estar lá no município, quero saber os investimentos, quanto que elas estão gastando. E daí, em cima desses dados, a gente vai fazer essa análise da taxa de retorno que eles têm. E provavelmente vai estar um pouco acima, porque a expectativa é 35 anos de retorno, né? E daí a gente vai discutir esses valores para diminuir a tarifa para a população. E, por exemplo, o investimento no saneamento, que também é previsto, também ser colocado nessa conta para diluir isso, porque hoje, por exemplo, não tem, mas tem que ser feito um investimento para que tenha, de fato. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que existe um custo, né, a ser gasto ainda no município elevado. Tudo isso a gente vai levar em consideração. E daí, lógico, a população... Porque uma concessão pública ela é feita para beneficiar o público, né? É para auxiliar a administração para que dê o maior resultado para a população. E é isso que a gente vai buscar insistentemente no nosso mandato. Ainda sem as planilhas, não dá para ter um valor, um percentual de que poderia ser reduzido a conta da água. Precisaria ter essas planilhas em mão nessa tratativa com a empresa para então chegar nesse percentual. Exatamente. É porque eu procurei em tudo que foi possível ter acesso. Não achei planilha nenhuma hoje do que acontece dentro desse contrato na parte financeira. Eu só sei os valores de contrato que a empresa teve, né, no momento que ganhou o certame licitatório, mas eu não tive acesso a nada de interno de valores da empresa. Agora 11h31. Jornal Regional. 11h39. A voz do ouvinte. Alô? No Jornal Regional. A gente traz agora a sua participação. Muito obrigado a todos os moradores de Potim que interagem conosco, deixam a sua participação. A gente começa com a participação da Ângela Maria. Ela parabeniza o prefeito eleito, diz que torceu muito pelo senhor e deseja um bom governo. Ela pergunta se o senhor vai investigar a área da saúde. Ângela, muito obrigado pela torcida, obrigado pela pergunta. Nós vamos trabalhar muito. E aquilo que for fora dos caminhos legais vão ser trazidos à luz da lei, né? Podem ter certeza. O Celso Ricardo parabeniza também pela eleição. Ele mora no bairro Cidade Nova. Pergunta se já tem projeto para casas populares. Celso, muito obrigado pela pergunta. Sim, assim, hoje eu tenho conhecimento, entrei em contato com alguns amigos em São Paulo já, na data de ontem, a respeito de vários assuntos. Um deles seriam casas populares. E o que eu tenho de informação? Existe hoje aberta uma licitação na CDHU de São Paulo para a construção de 186 casas na nossa cidade. Já com algum tempo de atraso, porém, existe essa licitação em andamento.
O que eu conversei com ele, ele falou que provavelmente a prefeitura já deveria ter feito as inscrições para fazer o processo de escolha e de sorteio provavelmente. Então a gente, né, assumindo, tomando posse ou começando um processo de transição, a gente vai saber se essas inscrições das pessoas, da população já foi feita, mas também já temos um pedido para mais 300 lá em São Paulo. O Getúlio Lino da Silva parabeniza também pela eleição. A Aline Vasconcelos, moradora do centro, pergunta o que o prefeito eleito pretende fazer com relação às crianças e adolescentes de Potim, visto que muitos estão desassistidos pelos pais, pelo Conselho Tutelar e também acabam se envolvendo com tráfico e uso de drogas. Getúlio, muito obrigado. E Aline, o nosso governo vai ser pautado para o jovem, vai ser pautado para a criança. Porque só assim a gente consegue transformar a nossa cidade, Zé Eduardo. Porque hoje temos, infelizmente, uma grande parte dos nossos jovens, das nossas crianças, não tendo atividades por parte do público. Então nós temos que colocar várias atividades, não só extracurriculares, mas também nas nossas praças, nos locais públicos, para ocupar o tempo dessa criançada. Né? Porque a criançada se envolvendo com esporte, se envolvendo com estudos, se envolvendo com teatro, se envolvendo com artes marciais, ela não tem tempo, ela fica cansadinha, ela quer chegar em casa, descansar. E a família vai perceber isso no nosso mandato. O nosso mandato vai ser voltado para os jovens e para as crianças. A intenção seria a criação de um novo espaço, aproveitar as escolas já existentes? Na maioria das vezes, as escolas já existentes. E os espaços que a gente vai criar, todos eles vão ser também voltados para a prática esportiva na nossa cidade. Também a participação aqui do Benedito Carvalho, ele tem acompanhado a violência crescer em Potim, pergunta ao prefeito eleito o que deve fazer para articular e conter também esse problema relacionado à segurança pública. Benedito, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que vocês já começaram a entender que a administração pública, ela é uma engrenagem. E a maior engrenagem da administração pública é a educação. Porque através da educação chega aos pais, através da educação a gente forma o cidadão, através da escola a gente consegue deixar as crianças na prática esportiva, nas atividades extracurriculares. Então, a maior engrenagem de uma administração pública é a educação, em todo o seu sentido. E a segurança está diretamente ligado à parte educacional e também infraestrutura pública. Por exemplo, iluminação, alguns pontos escuros da nossa cidade. Câmeras de segurança na nossa cidade. Então a gente vai estar fazendo isso, mas não temos que mexer somente na superfície, a gente tem que mexer na raiz do problema. E a raiz do problema é aonde? É no seio familiar, porque infelizmente temos algumas famílias que não têm uma estrutura legal de convivência. A gente vai colocar o social para trabalhar com essas famílias, Eduardo. A gente vai colocar pessoas dentro das escolas para acompanhar essas crianças na parte psicológica que está faltando muito hoje na nossa cidade. Então eu acredito muito que há um prazo bem razoável a gente consegue diminuir bastante essa violência na nossa cidade. O João Guilherme, do bairro Miguel Vieira, diz que a comunidade está muito feliz com a vitória do prefeito eleito, Tanaka. O Célio Silva, também do Miguel Vieira, pergunta sobre a questão de segurança na Avenida Miguel Vieira dos Santos. Segundo ele, lá precisaria melhorar o trânsito, muito perigo, não tem obstáculos. Pergunta o que o prefeito eleito deve fazer nesse sentido. Guilherme, muito obrigado pela ajuda que você me deu aí no Miguel Vieira. Bairro do Miguel Vieira, muito obrigado. Eu ainda não tive tempo para ir aí agradecer a todo mundo, mas pode contar com isso. Eu vi a mensagem que você me mandou, João. Eu não consegui responder ainda, mas eu vou estar aí no bairro te agradecendo pessoalmente. E o nosso companheiro que perguntou a respeito da Avenida Miguel Vieira é o seguinte: lá nós vamos ter uma conversa muito boa com os lindeiros, as pessoas que fazem divisa com a estrada. Nós precisamos fazer a ciclovia ali, nós precisamos fazer um ponto de apoio para os nossos peregrinos que visitam a nossa cidade, que passam para Aparecida. E na parte de infraestrutura, de velocidade, nós vamos colocar ali câmeras para a gente ver as pessoas que estão fazendo, porque eu acredito que se você encher a cidade de obstáculo, você acaba prejudicando em vez de ajudar. É lógico, isso tudo com estudo técnico, que não vai ser nada feito a esmo não, a gente vai colocar técnicos para estar fazendo isso, para nos ajudar a fazer esse tipo de controle na cidade. Agora 11h45, o prefeito eleito também, existem na cidade algumas
obras de infraestrutura em andamento, como, por exemplo, a nova prefeitura. O senhor pretende dar andamento, também analisar aquilo que já está sendo feito para que possa ter continuidade? Muito obrigado por essa pergunta, José Eduardo. Muitas pessoas durante a campanha disseram que eu não ia dar continuidade em nada do que a administração atual está fazendo. Era tudo mentira. Tudo que está sendo feito tem que ser terminado. A população não pode pagar esse preço. Então nós vamos dar andamento e continuidade em todas as obras que estão iniciadas no nosso município. A gente aproveita aqui para repercutir também com o prefeito eleito, Tanaka, sobre a composição da Câmara Municipal. Como é que vai ser o trabalho também de diálogo com os vereadores, tanto aqueles que foram eleitos pela sua coligação, como os demais também, nessa parceria importante para a população. Zé Eduardo, é assim, fui vereador por 2 mandatos, fui presidente da Casa de Leis e já entrei em contato com alguns vereadores, não só do meu partido, da minha coligação, mas também com outros vereadores. E até o final da semana eu tenho certeza que eu vou conseguir falar com todos. A época de campanha acabou. Hoje o Tanaka não é prefeito só do grupo do Tanaka. Hoje o Tanaka é prefeito da cidade de Potim. Então nós vamos trabalhar insistentemente e tudo, eu tenho certeza que vereador nenhum eleito em qualquer que seja a cidade, ele quer o mal para a população. Porque a gente trabalha arduamente para ser eleito. E a partir do momento que você se elege, você quer fazer o seu melhor para a população, em todos os sentidos. Então eu não tenho dúvida que nós vamos ter um bom diálogo com a Câmara Municipal, com todos que eu conversei, foram muito solícitos também. E pode ter certeza, não vai faltar diálogo, não vai faltar conversa, porque a intenção, tenho certeza, dos vereadores que foram eleitos, não só do nosso grupo, mas dos outros também, é de uma Potim melhor para toda a população, que é o que a população deseja há muito tempo. É uma cidade que, volto a dizer, carente. A gente precisa fazer com que essa cidade volte a ser feliz. Muitas participações chegando ainda, a gente vai conseguir trazer algumas aqui, mas não todas. O Gilson do Centro pergunta o que o funcionalismo público pode esperar dessa nova administração. Gilson, obrigado pela pergunta. Pode esperar a mais sincera parceria, porque funcionário público eu sou há muitos anos. Então eu sei aonde o funcionário ele precisa de ser atendido, ele precisa ser ouvido. Nós vamos colocar o nosso plano de governo em cima da mesa e vamos discutir com o funcionário todos os seus setores, em todos os seus setores, não só na administração, mas na educação, no obras, na infraestrutura. Funcionário público, pode ficar tranquilo, vai ser um governo que vai ouvi-los. Também a Maria Aparecida Ribeiro participando com a gente, Alan Meirelles. Também agradeço a participação do André Cardoso, que pergunta sobre as políticas voltadas ao empreendedorismo, geração de empregos e desenvolvimento econômico do município, já que, segundo o nosso ouvinte aqui, o melhor programa social é o emprego. Meu amigo, André, é o seguinte, pode ter certeza que nós já estamos fazendo já algumas anotações e já tem um projeto de lei rascunhado, né, a hora que nós tivermos mesmo dentro do município, dentro da prefeitura, a gente já vai estar com um projeto de incentivo fiscal para atrair novos empresários para a nossa cidade, fazendo assim com que tenha atrativos para que eles venham se instalar na nossa cidade. E um detalhe também, já conversei com vários empresários da nossa cidade a respeito de um local para eles se instalarem, para eles gerarem aproximadamente no nosso primeiro ano de governo 1.000 empregos. A gente tem também a participação da Adriana Jerônimo, pergunta melhorias previstas para o transporte, principalmente para Aparecida. Ela diz que é usuário do transporte público e vê todos os problemas enfrentados nesse setor. Sim, a gente teve algumas reuniões com as pessoas que têm o transporte, que a gente chama de táxi lá em Potim, né? Apesar de ter os aplicativos, os mototaxistas também, deixar aqui o meu abraço para eles, que nos apoiaram muito da nossa cidade. Podem ter certeza que a gente vai fazer com que não só o transporte público oficial dos ônibus que fazem esse atendimento para nosso município, juntamente com o transporte alternativo da nossa cidade, se enquadre na realidade do município, não deixando a população pagar um preço. Luiz Carlos, parabeniza o novo prefeito, pergunta se tem projeto para Ponte Velha. Salvo engano, o senhor tinha comentado algo de possibilidade de reabertura da Ponte Antiga? Obrigado, Luiz Carlos, pela pergunta.
Sim, a gente tem no nosso plano de governo a reabertura da ponte Adhemar de Barros. A gente tem informações que foi feito um laudo, mas também não tivemos acesso a esse laudo dentro da prefeitura ainda, que solicitou que fosse fechada que diz que a ponte não estaria em condições de ser usada. Então, por isso que pedia atenção para o fechamento dela. Com acesso a esse laudo, mas independente disso, nós colocamos o nosso plano de governo e nós vamos reabrir aquela ponte Adhemar de Barros. Seja fazendo um reforço estrutural, seja fazendo um novo tabuleiro para a ponte, mas nós vamos reabri-la, porque a população de Potim precisa de uma maior mobilidade no centro da cidade. 11h54, tem mais participações chegando. Eu agradeço todo mundo que está interagindo. A gente vai ter novas oportunidades para conversar também com o prefeito eleito da cidade de Potim, mas desde já eu agradeço pela presença e também pela disponibilidade para conversar aqui com a gente, com a população da cidade. Zé Eduardo, eu que agradeço a oportunidade da Rádio Pop, parabenizar pela intensa que vocês deram atenção pra gente na época da campanha. Muito obrigado pelas oportunidades e deixar aqui mais uma vez o agradecimento para você, morador e eleitor de Potim. Muito obrigado. Eu ainda não consegui ir em muitos lugares agradecer, mas podem ter certeza, eu ainda vou passar de casa em casa novamente para agradecer a todos que abriram as suas portas e aqueles que também não abriram, porque agora nós somos prefeitos de todos. Nós vamos fazer uma administração voltada para a população de Potim. Muito obrigado, população. Deus abençoe a todos.